Olá, igreja! Mais uma vez bem-vindos às nossas reuniões online. É incrível a gente poder se conectar bem aí onde você está. Não sei se talvez você está no sofá, se você está na sua sala, ou se você está no seu computador ou no seu celular. Talvez você está na cozinha, cozinhando e botou a reunião para você ouvir a mensagem. Eu queria te encorajar a, nesse momento, focar na palavra de Deus, focar naquilo que Deus quer falar com o nosso coração. Não sei como foi a sua semana, mas eu queria te encorajar que Deus quer falar com você hoje. Deus quer te encorajar, quer renovar a sua fé. Deus quer te levantar hoje, eu tenho certeza. E eu queria, mais uma vez, te encorajar para você talvez fazer alguma anotação, pegar o seu caderninho, porque eu tenho certeza que isso, quando a gente lembra dessa palavra, depois isso pode nos reavivar. Então eu queria te encorajar a se conectar. Eu vou ler hoje uma palavra que está no livro de Êxodo, no capítulo 14. E antes de eu ler, essa é uma passagem de um contexto muito conhecido das Escrituras, que é o contexto onde o povo atravessa o Mar Vermelho. E eu vou ler essa passagem onde logo depois que o povo sai do Egito, eles estão num deserto e eles se deparam com esse mar na frente deles. Eles se deparam agora com uma crise que estava na frente deles, que eles não estavam esperando. Eles saíram do Egito com o coração deles colocado no plano, no propósito que Deus tinha para eles. De repente, algo acontece que eles não estavam esperando, que eles não estavam planejando, que eles não queriam que acontecesse. E eles se veem diante desse desafio que é um mar fechado na frente deles. E para ajudar ainda mais o exército de Faraó, que estava vem do Egito atrás deles, eles agora estão entre o mar e o exército de Faraó. E é nesse contexto que a gente tem essa passagem. Eu queria ler essa passagem, está lá no livro de Êxodo, no capítulo 14, eu vou ler a partir do versículo 10, diz assim: Ao aproximar-se o Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam em direção deles. E aterrorizados, eles clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já lhes tínhamos dito no Egito: Deixe-nos em paz, nós seremos escravos dos egípcios. Antes de ser escravos dos egípcios, do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que vocês veem hoje. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles o perseguirão, e serei glorificado com a derrota do Faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do Faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. Eu queria te convidar, aí onde você está, a fechar os seus olhos. Vamos orar, vamos abrir o nosso coração e fazer uma oração, abrir o nosso coração para aquilo que Deus quer falar conosco hoje. Pai, muito obrigado. Obrigado porque nós estamos diante da Tua Palavra. Pai, nós pedimos que hoje a Tua Palavra possa consolar o nosso coração, possa nos confortar, que a Tua Palavra possa nos desafiar, possa levantar a nossa cabeça e olhar para aquilo que está diante de nós, que nós possamos, Pai, ir adiante daquilo que está diante de nós com a Tua Palavra no nosso coração, Pai. A gente pede, Espírito Santo, fala conosco hoje, em nome de Jesus nós oramos e todos juntos dizemos bem forte, bem onde você está, para o seu prédio inteiro ouvir, fala um amém bem forte. Muito bom, eu consigo ouvir você daqui e eu amo essa passagem das Escrituras. Como eu mencionei antes, é uma passagem que reflete o povo diante de um cenário de crise, o povo diante de uma situação que eles não esperavam que acontecesse. E é interessante quando a gente olha a reação do povo quando eles estão diante desse cenário.
o povo imediatamente fala, diz que a palavra que a Bíblia diz, na minha versão, diz que aterrorizados eles ficaram e eles clamaram ao Senhor. E eles foram para Moisés dizendo, quer dizer que foi por falta de túmulos no exército que você nos trouxe, no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? Na perspectiva do povo, os sonhos deles tinham sido desconstruídos, eles tinham perdido toda a expectativa do futuro, eles tinham perdido a esperança, eles não viam mais um caminho, para eles aquela situação era o fim deles. É interessante quando a gente olha o ponto de Moisés. Moisés era um líder e Moisés responde ao povo. Quando Moisés fala com o povo, ele fala: ei, por que vocês estão assim, gente? Vocês não precisam ficar com medo diante dessa situação. Vocês vão ver o livramento que Deus vai fazer. E é interessante que Moisés, ele fala assim para o povo: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. E sabe algo que me chamou a atenção nessa palavra essa semana, quando eu estava lendo essa passagem? Diz que Deus, ele responde para Moisés e ele fala assim: Moisés, por que você está clamando para mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Algumas versões, elas dizem assim: diga ao povo que marchem. E eu amei esse contraste. Moisés, ele estava liderando o povo, baseado na experiência que ele tinha tido com Deus no Egito. E ele tinha visto Deus fazer milagres no Egito. E na expectativa deles, ele foi com o mesmo coração: vocês vão ver o que Deus vai fazer. Mas é interessante que quando Moisés vai a Deus, Deus fala: Moisés, aquilo que eu vou fazer agora é diferente completamente de tudo aquilo que vocês já viveram. Essa situação é uma situação nova e vocês vão viver algo que eu fiz como nunca antes. E eu amo que Moisés, ele recebe uma nova perspectiva de Deus. Deus olha para Moisés e fala assim: Moisés, fale para o povo que marche. Diante dessa situação, nós vamos avançar. Deus estava mostrando para Moisés: as coisas a partir de hoje, as coisas nesse cenário serão como nunca antes foram. Vocês vão ver o meu poder se manifestar de uma forma completamente diferente. E eu amo que Moisés, ele desafia o povo a fazer algo que eles nunca tinham imaginado que eles poderiam fazer. Moisés desafia o povo a continuar avançando no meio de uma crise. Eu amo eu pensar na perspectiva de que os povos que antes estavam paralisados, agora eles são encorajados a avançar. E esse é o primeiro ponto que eu queria compartilhar para a gente hoje. Nessa estação, diante disso que nós estamos vivendo, nós como igreja vamos avançar como nunca antes. Na sua vida eu creio que você vai avançar como nunca antes. Esse não é o momento onde nós vamos ficar paralisados diante do medo, nós não vamos ficar aterrorizados diante talvez da dúvida, das incertezas. Nós não negamos o que está diante de nós, nós reconhecemos os desafios, nós reconhecemos aquilo que está diante de nós, mas nós não iremos retroceder, nós não iremos parar, nós vamos avançar. E a palavra de Deus para você é que nós vamos avançar como nunca antes. Eu amo que nesse cenário, Deus fala para Moisés: Moisés, eu diga ao povo que marchem. E se a gente pensar, o povo, eles eram escravos no Egito. O povo, eles não eram um exército que eles sabiam marchar. Deus estava falando para o povo fazer algo que eles nunca tinham feito antes. A partir de agora, vocês vão marchar em direção àquilo que está diante de você. Vocês vão avançar, vocês vão progredir. E em Hebreus, no capítulo 10, versículo 35, diz assim: por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, eu não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas
dos que creem e são salvos. E eu amo que esse é a realidade do justo, essa é a realidade daquele que crê. A nossa fé nos leva a avançar em meio a uma situação de crise, em meio a uma situação de incertezas, em meio a uma situação onde muitos veem o medo como uma resposta. Nós olhamos para aquilo que está diante de nós e nós avançamos. Esse não é um tempo onde nós vamos retroceder ou regredir, esse é um tempo onde nós vamos avançar como nunca antes, avançar em amar as pessoas como nunca antes, avançar em servir as pessoas como nunca antes, avançar em cuidar uns dos outros como nunca antes. Quando a gente olha para essa nossa situação e a gente às vezes fala do confinamento, do isolamento, do distanciamento, e são nesses cenários, é nesse contexto que os nossos relacionamentos podem crescer, é nesse contexto que, como eu falei, o nosso amor pode ir a um outro nível, onde a gente vai e avança buscando pessoas que talvez estão precisando da nossa ajuda, buscando pessoas que estão talvez numa situação de vulnerabilidade. Essa é uma época para o nosso amor avançar como nunca antes. Essa é uma época para o nosso cuidado avançar como nunca antes. Cuidado com as pessoas talvez que ainda estão trabalhando, com as pessoas que são parte dos serviços essenciais, e tanto os profissionais de saúde como profissionais de tantas outras áreas que nessa estação estão se expondo, estão talvez se sacrificando para que outras pessoas possam crescer. Nós vamos cuidar dessas pessoas, vamos amar essas pessoas, vamos demonstrar o quanto elas são importantes para nós numa situação de crise, numa situação como a que nós estamos enfrentando, nós vamos avançar como nunca antes. Eu queria te encorajar. Aquela situação para o povo, para o povo de Israel, diante do mar vermelho que estava na frente dele, um mar de dúvidas, um mar de incertezas, um mar de medo, um mar de falta de esperança. Foi aquela situação que fez com que eles avançassem como nunca antes eles tinham feito na vida deles. Eu queria dizer que a nossa circunstância não pode impedir o nosso avanço. Quando a gente lê a carta de Paulo à igreja de Filipenses, a igreja que se reuniu em Filipos, ele diz assim no capítulo 1, no versículo 12, Paulo estava preso, Paulo estava numa situação de isolamento, de confinamento, e ele diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Paulo estava dizendo que o fato de eu estar preso, na verdade, tem servido para que o Evangelho avance, para que o Evangelho progrida, e nós realmente cremos que essa estação é uma estação onde o Evangelho vai progredir, onde o Evangelho vai avançar. É lindo a gente poder ver e receber tantos testemunhos de quantas pessoas que estão sendo tocadas pelas nossas reuniões online. Essa semana a gente estava conversando com algumas pessoas que entraram no nosso curso Eu Decidi, que é um curso que nós temos para aquelas pessoas que querem crescer na sua jornada de fé e se conectaram a Jesus pela primeira vez ou retornaram ao relacionamento com eles. E foi lindo ver pessoas que se conheceram a nossa igreja online, sentiram parte online, tomaram uma decisão online, se conectaram online, estavam fazendo o curso Eu Decidi online. Então nós cremos que essa estação onde mais pessoas vão ser tocadas pelo amor de Deus, vão ser tocadas a mensagem das boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. Então essa é uma estação onde nós vamos avançar como nunca antes. Na sua vida pessoal, como igreja, o Evangelho de Jesus vai avançar como nunca antes. Eu lembro que logo depois que isso aconteceu, Deus fala para Moisés algo, fala assim: Moisés, erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu amo o senso de humor de Deus. Basicamente, Deus falou para Moisés: Moisés, você vai levantar a sua mão e o seu bordão e o mar vai se abrir. Moisés nunca tinha aberto o mar antes. E eu amo que essa é uma passagem, como eu falei, eu não sei se eu falei ainda, mas o título dessa mensagem é Como Nunca Antes.
E como a gente esquece de falar o título da mensagem na reunião física, a gente não poderia esquecer também de falar do título da mensagem na reunião online. O título é Como Nunca Antes. Mas Moisés nunca tinha aberto o Mar Vermelho. Moisés, na verdade, nunca tinha aberto mar nenhum. E é lindo a gente ver quando ele ouve aquilo que Deus estava falando para ele. E sabe o que significa para Moisés ele levantar um bordão diante do mar, ele levantar as mãos diante do mar? Deus estava falando para Moisés: Moisés, a partir de agora você como líder vai se levantar como nunca antes. A partir de agora você vai crescer como nunca antes. A partir de agora você vai fazer coisas que você nunca tinha feito antes. Eu amo como isso pode se refletir para a nossa vida. Eu creio que nessa estação a sua vida vai se levantar como nunca antes. Deus vai fazer com que o melhor em você nessa estação se levante como nunca antes. Eu creio que você vai ser o melhor pai cuidando das suas crianças em casa nessa estação de quarentena. Se você é como eu que está com 2 crianças em casa, e eu creio que você vai ser o melhor esposo ou esposa. Eu creio que nessa estação, essa estação vai tirar o melhor de nós. Nós vamos nos tornar pessoas melhores, líderes melhores, nós vamos tornar amigos melhores, nós vamos tornar, como eu falei, esposos e esposas melhores. Nessa estação nós vamos se levantar como nunca antes. Eu amo que em Mateus 5 a palavra de Deus fala assim: vocês são a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Eu amo essa passagem. Eu amo como essa passagem posiciona a igreja aonde ela deve estar, posiciona a igreja para brilhar, posiciona a igreja para iluminar, posiciona a igreja para iluminar todos aqueles que estão na casa, e diz assim: assim brilhe a luz de você diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. E eu creio que nessa estação, nós como igreja podemos nos levantar para ser a resposta como nunca antes. Eu creio que nós podemos nos levantar e ver necessidades ao nosso redor, ver oportunidades onde nós podemos ser a diferença. Essa é uma estação onde a gente pode se levantar com inovação, inovação para servir, inovação para amar, inovação para cuidar. Eu creio que nós podemos aproveitar essa oportunidade para se levantar com os nossos olhos abertos para aquilo que Deus quer fazer através de nós. Essa é uma estação incrível para nós como igreja nos levantarmos para sermos a diferença. Que lindo seria se a igreja começasse a se destacar nessa estação como aquela que está trazendo ideias inovadoras, como aquela que está se levantando para transformar e tocar a vida de milhares de pessoas. Essa é uma estação onde nós vamos nos levantar como nunca antes, onde a igreja de Cristo vai se fortalecer e vai estar mais forte do que nunca, como a gente vê nos escritos de Paulo. Quando a gente vê na igreja primitiva, os momentos onde a igreja era perseguida, os momentos onde eles enfrentavam desafios, era o momento onde a igreja se levantava, era o momento onde a igreja crescia, e esse é o nosso momento. Esse é o momento para nós nos levantarmos, para nós avançarmos naquilo que está diante de nós, crendo naquilo que Deus quer fazer através de nós. E quantos me dizem amém? Amém. Eu amo que no versículo 17... logo depois que Deus fala para o povo avançar, logo depois que Deus fala para Moisés se levantar, diz que Deus fala assim: olha, eu porém endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. Eu amo como Deus não suaviza aquilo que estava acontecendo. Deus falou: vocês vão ter verdadeiros desafios. Como eu falei antes, nós não negamos os desafios que estão diante de nós, mas nós olhamos para ele com a certeza de que nós vamos avançar, com a certeza de que nós vamos nos levantar. E aí Deus fala assim: e através dessa situação eu serei glorificado com a derrota
derrota do faraó. Eu creio que o nosso avanço, o nosso levantar vai trazer glória a Deus, vai glorificar a Deus. O que essa crise que veio bem do fundo do inferno, como disse o nosso pastor Brian essa semana, o que essa crise, esse vírus, ele não sabe é que é nessa situação que nós vamos nos levantar. Essa situação vai fazer com que nós nos levantemos como nunca antes, como que nós avancemos como nunca antes. E tudo aquilo que o diabo talvez planejou para o mal da humanidade, ele vai ver como nós vamos nos levantar e vamos tocar as pessoas com amor, com o serviço. Nós vamos avançar e nos levantar. E eu queria te levar ao último ponto dessa mensagem. A gente vê no versículo 19, diz assim: a seguir, o anjo de Deus que ia na frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente e se pôs atrás. Essa é uma imagem da proteção de Deus ao povo de Israel e da direção de Deus ao povo de Israel. Quando a gente vê que o anjo ia na frente deles no deserto, isso significa que Deus ia guiando e direcionando o povo em direção à terra prometida que Deus tinha planejado para eles. E nesse momento, quando o anjo ele vai para trás do povo, demonstra o cuidado e a proteção de Deus com relação ao povo de Israel, porque os inimigos estavam vindo por trás dele para atacar a ele. Eu queria te encorajar com o terceiro ponto dessa mensagem. Nessa estação, Deus ele está na nossa frente nos guiando e ele está atrás de nós nos protegendo. Nessa estação, Deus está conosco como nunca antes. Eu não sei se talvez, como o povo do Egito, você talvez deixou que o medo tomasse conta do seu coração. Por algum momento você se sentiu aterrorizado, talvez sem esperança, com falta de esperança para o seu futuro. Talvez por algum momento você começou a desconstruir os sonhos que você tinha para a sua vida. Talvez você via as coisas indo numa direção e de repente tudo isso aconteceu e no seu coração você sabe que você enfraqueceu, você sabe que você perdeu a esperança. Talvez pessoas próximas nessa estação. Talvez você tinha o seu casamento marcado nessa estação. Talvez essa é uma estação para você que você está experimentando a dor, está experimentando a perda. Eu queria te encorajar. Deus está com você nessa estação como nunca antes. O Deus que nos guia é o Deus que cuida do nosso coração, é o Deus que nos protege. E em Isaías, no capítulo 43, eu queria ler os dois primeiros versículos que diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, não temas, pois eu o resgatei e o chamei pelo nome. Você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Eu queria te encorajar. Não é nenhuma pandemia, nenhuma crise, nenhuma surpresa, nenhuma mudança nos nossos planos, nenhum desafio, nenhum vento contrário. Não existe nada que pode nos separar do amor do nosso Deus, do cuidado do nosso Deus. Deus está próximo de você, Deus está com você nessa estação como nunca antes. Talvez você está vendo essa mensagem, talvez de um leito de hospital. Eu queria te dizer que Deus está com você como nunca antes. Por nenhum segundo nesse desafio, por nenhum segundo nessa estação, Deus se distanciou de nós. O mesmo Deus que estava guiando o povo era o Deus que estava protegendo o povo. E eu queria te encorajar. O Deus que está te guiando, Ele te protege. O Deus que começou algo no seu coração é aquele que vai terminar. Nós vamos atravessar essa estação com a certeza no nosso coração de que nós vamos avançar em meio a essa estação como nunca antes, de que nós vamos nos levantar como nunca antes e de que Deus está conosco como nunca antes. Eu queria te encorajar a levantar a sua cabeça, a aquecer o seu coração, a fortalecer o seu relacionamento com Deus e crer que os planos de Deus para nós continuam
os mesmos continuam de pé, o propósito de Deus para a sua vida continua o mesmo, continua de pé, o amor de Deus por você continua o mesmo, continua de pé. E falando do amor de Deus, eu amo que nessa passagem, logo no início, nós vemos pela primeira vez mencionado na Bíblia a palavra salvação. Deus fala, Moisés fala, perdão, o Senhor irá salvar o seu povo. E eu amo que esse é o contexto da palavra salvação. Significa, nós temos a certeza de que nós estamos em Deus, de que não importa aquilo que está acontecendo ao nosso redor, o nosso coração, a nossa vida está salva, está segura em Deus. E o plano de Deus, o maior plano de Deus para a nossa vida, independente daquilo que dos sonhos que nós temos no nosso coração, o maior plano de Deus para a nossa vida, o maior plano que Deus tem para a sua vida é a nossa salvação, que significa nós estarmos seguros nos braços dele, independente daquilo que acontece ao nosso redor. Nós temos a certeza de que nós estamos salvos, estamos a salvo, estamos seguros nessa estação. E eu não sei se em determinado momento da sua jornada você pode se sentir dessa forma, que independente do que está acontecendo ao seu redor, você está salvo, você é uma pessoa salva, porque você está em Deus, você vive um relacionamento em Deus. E a Bíblia fala que a nossa salvação, ela simplesmente acontece quando nós abrimos o nosso coração e cremos naquilo que Jesus fez por nós. Quando nós cremos naquilo que Jesus fez por nós, nós estamos salvos, nós somos salvos e estamos salvos em Deus. Eu queria te encorajar, não sei se talvez você na sua jornada já teve essa oportunidade de tomar uma decisão íntima e pessoal, onde você abre o seu coração, você crê em Jesus e você é salvo. Onde você se sente completamente nas mãos de Deus, onde você sente que Deus é o seu Deus, que Deus é o seu Senhor, não mais um Deus distante que você não conhece, mas onde você tem uma experiência íntima e pessoal com aquele que te salva, com o seu Salvador. E eu queria te dar essa oportunidade agora. Te dá essa oportunidade de você tomar essa decisão, bem aí onde você está, uma decisão onde você abre o seu coração, onde você crê em Jesus e você entrega a sua vida a Ele. Você pode talvez hoje estar tomando essa decisão pela primeira vez, você talvez nunca tinha entendido que tudo que você precisa para se conectar com Deus é abrir o seu coração e crer em Jesus. Talvez você possa ter já, em algum momento da sua jornada, ter tido um relacionamento com Deus, mas hoje eu queria te encorajar, se você tem estado longe dele, e se você hoje gostaria de se reconectar com Deus, eu queria te encorajar bem aí onde você está, você não deixar mais nenhum dia passar sem que você se reconecte-se com Deus. E eu queria também te dar essa oportunidade, se você hoje quer se conectar com Deus pela primeira vez, ou você gostaria de se reconectar porque você sabe que você tem andado distante de Deus e hoje quer se sentir nas mãos de Deus mais uma vez, eu queria te dar essa oportunidade de tomar essa decisão. E essa decisão, ela é simples, como eu mencionei, você tomar uma decisão no seu coração de crer. E eu queria te dar essa oportunidade de tomar essa decisão agora. Eu vou fazer uma oração onde a gente declara a nossa fé, declara a decisão que nós tomamos de crer em Jesus. E se você hoje, se você quer crer em Jesus pela primeira vez, ou quer se reconectar com Ele, eu queria te convidar a repetir essas palavras junto comigo. E saiba que você não está sozinho. Nós somos uma grande família de fé que crê em você, que crê naquilo que Deus tem para você e que está junto de você nesse momento e nessa decisão. Eu queria te convidar então, se você quer tomar essa decisão no seu coração, bem onde você está, faça essa oração, repita as palavras dessa oração comigo. Senhor Jesus, hoje eu te peço perdão dos meus pecados, te peço por um novo começo e peço por esperança para o meu futuro. Jesus, hoje eu declaro que eu creio em Ti com todo o meu coração, que hoje eu quero ser salvo. Muito obrigado, Jesus. Em Teu nome nós oramos e todos juntos dizemos bem forte:
Amém e amém. E se você tomou essa decisão hoje, eu queria celebrar a sua decisão, celebrar essa incrível decisão que você tomou. Eu queria te encorajar a se conectar com a gente. Você pode ver no nosso site, existe lá uma opção que diz Eu Decidi. A gente amaria poder compartilhar com você nessa sua jornada de fé. A gente tem também um curso para aqueles que tomaram essa decisão. Se você quiser crescer na sua jornada de fé, você pode se conectar com a nossa equipe também. A gente vai disponibilizar ele para você, mas parabéns pela sua decisão. Essa é sem dúvida a melhor decisão que você poderia ter tomado. Eu queria te encorajar, te celebrar, te parabenizar com essa decisão. Chegamos ao final de mais uma reunião online. Eu queria agradecer por você ter estado conosco, queria te encorajar a se manter conectado com a nossa equipe. Você pode, se você é parte da nossa igreja e ainda não está num grupo de conexão online, você pode se inscrever num grupo de conexão online. Não passe essa estação sozinho, nós estamos aqui para você. Vamos avançar, se levantar, porque Deus está conosco como nunca antes nessa estação. Tenha uma semana incrível, Deus te abençoe.